Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. Eu sou o Daniel Castro, o criador da QA, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre mim, isso mesmo, para me apresentar para vocês. Hoje eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, 11 de março de 2025, são quase 8h30 da manhã, temperatura de 6 graus aqui em Amsterdã, um dia um pouco nublado, mas é uma temperatura agradável para essa época do ano, considerando que é o final do inverno aqui na Europa. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, minha trajetória profissional, contar para vocês um pouco sobre mim, mas antes da gente começar essa conversa, vamos preparar um café, porque eu acabei de acordar, tomei um banho, estou com a cara toda amassada aqui, toda inchada ainda, então eu preciso de um café antes de mais nada. Bem, hoje eu vou preparar um café da Starbucks, é um café em grãos, que eu vou moer aqui na hora. É um café que vem lá da ilha de Sumatra, uma ilha do oeste da Indonésia, que fica lá no sudeste asiático. Estou preparando aqui também um prensado de presunto e queijo com uma tortilha, né? E enquanto eu preparo esse café aqui, vou contar para vocês um pouco sobre mim, tá? Quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu vivo atualmente, né? Como eu mencionei antes, eu vivo aqui em Amsterdã, nos Países Baixos, né, na Holanda, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, era 20 e poucos quilômetros de Porto Alegre, e eu vivi lá praticamente a minha vida inteira, né? Bom, vou fazer um pouco de barulho agora. Pronto, meu prensado já está pronto aqui, o queijo já está escorrendo. Bem, então, como eu disse, eu sou natural lá do Rio Grande do Sul, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Eu tenho 42 anos, tenho 2 filhos, um filho de 22 e um filho de 15 anos. Eles ainda moram lá no Rio Grande do Sul, né? E eu vivo aqui em Amsterdã com a minha namorada, o nome dela é Karine, ela tem 37 anos, ela é uma contadora e ela atua numa outra instituição financeira aqui de Amsterdã. Nós vivemos aqui com uma cachorra e 2 gatos. Essa cachorra, a Lilica, é uma Fox Paulistinha. Eu adotei ela em 2017. O primeiro gato eu adotei em 2018, lá em Porto Alegre também. E o segundo gato eu adotei na República Tcheca, quando eu morei em Praga, capital da República Tcheca. Adotei ele em 2020. Bem, agora com relação ao preparo do café, como ele se trata de um café mais forte, que tem um sabor e um aroma mais rústicos, mais forte, ele tem bastante óleo no grão, para que ele libere todo o aroma, todo o sabor, eu vou utilizar esse método da French Press, porque a água eu já tinha deixado ela previamente aquecida, aqui descansando um pouco, para que não fosse aquela água muito quente, muito fervida. Então, por que a French Press? Porque na French Press a gente coloca o café, mistura a água, e deixa descansar um pouco, deixa a infusão acontecer, né? Deixa o café liberar o sabor dele na água. E depois a gente faz a separação, né? A gente pressiona aqui com esse êmbolo da French Press para fazer a separação do pó do café, empurrando ele para o fundo, e fica um café mais forte, né? Eu gosto de cafés assim, com sabor mais forte. Se eu utilizasse outro método de filtragem, ou de um coador, né? Como por exemplo, eu gosto de fazer café com esses coadores de pano que eu trago do Brasil todos os anos, né? Mas se eu fizesse uma filtragem mais simples, a água só passaria pelo pó do café e não iria extrair todo o potencial do sabor e do aroma dele. Então esse método aqui, nesse momento, para esse tipo de café, na minha opinião, é mais indicado. Bom, agora vamos voltar lá para o escritório para continuar a nossa conversa. Bem, estamos de volta ao escritório aqui. O café já descansou um pouco enquanto eu comia aquele wrap. E agora a gente vai fazer a separação, né? Empurrando esse êmbolo aqui. Ó, ele vai empurrando todo o pó do café para o fundo. E o café fica bem forte, ó, porque teve bastante tempo, né? Para a água agir sobre o pó do café. Bem, então eu falei um pouco sobre mim, né? De onde eu vim, aonde eu vivo atualmente, com quem eu vivo, um pouco sobre a minha vida pessoal. Vocês podem ver aqui, né,
gosto bastante de música também, né? Toco alguns instrumentos. Aqui na Europa eu tenho só os violões, né? Os outros instrumentos eu deixei com a família, né? Lá no Brasil. E alguns livros aqui, né? Alguns deles são sobre idiomas, né? Alguns deles em holandês, também tem um livro ali em tcheco. E estou me dedicando a aprender o idioma daqui, né? Assim como eu estava aprendendo já o tcheco quando morei na República Tcheca. E também tem alguns livros ali sobre filosofia e alguns outros conhecimentos, algumas habilidades, soft skills que são importantes aí para a vida e para a carreira. Então, é mais ou menos como eu gosto de dedicar o meu tempo livre, né? Música, leitura, passear pela cidade, conhecer lugares, viajar, né? São alguns países aí visitados já ao longo de alguns anos, mas eu fiz algumas anotações aqui a respeito de alguns aspectos que eu gostaria de abordar. Por quê? Enquanto eu estava preparando o café ali, eu estava refletindo sobre como eu criei esse roteiro ou essa lista de tópicos, né, para abordar aqui nessa conversa com vocês. Nos últimos meses eu tenho recebido diversas mensagens de membros dos grupos de WhatsApp e Telegram da QA, também seguidores no Instagram da QA e no perfil da QA no LinkedIn, e até mesmo no meu perfil pessoal no Instagram e no LinkedIn. Também recebi algumas mensagens enviadas diretamente para o meu WhatsApp pessoal, que também está disponível, né? E a maioria dessas perguntas eram a respeito da carreira, pedindo dicas, perguntando sobre o tipo de experiências que eu tive profissionalmente, o que eu estudei. Então eu percebi que grande parte da minha audiência não me conhece, né? Por quê? Porque eu sou lá do sul do Brasil e existe uma distância, não só geográfica, né? Mas existe uma distância do mercado lá do Rio Grande do Sul, mercado de TI, para o mercado do resto do Brasil. Até foi por esse motivo que eu optei por sair do Rio Grande do Sul e morar em São Paulo no último ano antes de sair do Brasil, né? Então eu vou falar um pouco sobre a minha jornada e minha trajetória, tanto acadêmica, o que eu estudei, a minha carreira profissional também, onde eu trabalhei, com o que eu trabalhei, para que vocês entendam aí um pouco sobre por que eu estou aqui hoje, por que eu faço o que eu faço hoje e como eu me tornei a pessoa e o profissional que eu sou hoje, né? Então, seguindo aqui a minha lista de tópicos, né, eu agrupei algumas perguntas e algumas respostas em tópicos, né? O primeiro tópico é esse que eu comecei a abordar agora, a respeito da motivação para compartilhar essa trajetória. E a resposta que eu tenho para esse tópico, para essa pergunta, né, a respeito da motivação pela qual eu criei a QA, motivação pela qual eu comecei a gerar conteúdo, motivação pela qual eu comecei a me envolver em comunidades técnicas, né? Bem, eu tenho 42 anos de idade, como eu disse, são 25 anos trabalhando com TI, mais especificamente 15 anos com QA e 5 anos morando no exterior. Já atuei em 4 países aqui na Europa. E em agosto do ano passado, quando eu estava comemorando 42 anos, e estava viajando ali pelos Balcãs, né, Montenegro, Albânia, Grécia, eu escrevi um artigo que eu postei lá no blog da QA, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. Eu comecei a refletir, né, sobre esses marcos, essas conquistas, né, na carreira, e eu percebi que era o momento de começar a retribuir um pouco mais, ou de uma forma um pouco mais ativa, de uma forma mais relevante, retribuir à comunidade técnica, porque foi onde eu me desenvolvi, foi onde eu aprendi muito. A comunidade técnica sempre me apoiou muito, me fornecendo recursos, fornecendo conhecimento, fornecendo networking principalmente. E eu percebi que era o momento de compartilhar o conhecimento e as experiências que eu adquiri, que eu acumulei aí ao longo da minha vida e da minha carreira, né? Então, essa é a motivação principal pela qual eu estou aqui gravando esse vídeo e os próximos vídeos que eu vou gravar, né? Em um próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente a respeito da QA, afinal esse é o canal da QA, mas nesse vídeo especificamente a motivação principal é me apresentar, para que vocês saibam então por que é que eu estou aqui, né? Por que é que a QA existe atualmente. Bem, o segundo tópico que eu agrupei aqui algumas perguntas dizem respeito à formação acadêmica e início da minha carreira, né? Eu comecei a minha formação acadêmica no ensino médio com um curso técnico em polímeros. Não tem nenhuma relação com TI, né?
mas foi uma formação que me despertou para a área de pesquisa, né, laboratório, análise, né, desenvolver um perfil mais analítico, eu diria, né, um perfil mais detalhista, já desde o ensino médio, com essa formação técnica, que é uma formação voltada para a indústria da química, né, química fina, e requer uma série de habilidades e conhecimentos aí da ciência, né, que tem um paralelo com diversas coisas que a gente pode identificar na carreira de TI, né? E também foi durante esse curso técnico em polímeros que eu tive os primeiros contatos com algumas áreas de filosofia, né? Filosofia aplicada à ciência, né? Epistemologia da ciência e conhecimentos desse tipo, que acabou se tornando também uma área pela qual eu me interesso bastante. E eu não descarto a possibilidade, na verdade é um objetivo que eu tenho, de buscar uma nova graduação na área de filosofia, mas eu só quero buscar essa graduação quando eu tiver condições de estudar em holandês. É um objetivo que eu tenho aí com relação ao aprendizado do idioma aqui do país. Bem, nessa época eu já trabalhava com TI, né, durante o ensino médio, comecei a trabalhar com TI junto com o meu irmão, né, ele tinha alguns clientes para os quais ele prestava alguns serviços de TI, tinha alguns projetos de infraestrutura também e operações, né, implantação de algumas operações para alguns clientes, e trabalhando nesses projetos eu pude desenvolver uma visão um pouco mais abrangente do setor, pude ter contato com várias áreas da TI, né? E eu percebi o quanto a tecnologia e a gestão estavam interligados, né? Foi por isso que eu acabei mudando meu rumo, né? Na minha vida acadêmica, minha graduação acabou se concretizando em gestão, né? Na área de gestão de TI, né? Porque fazia sentido para mim. Então, eu iniciei, na verdade, 4 faculdades diferentes. Só na 4ª faculdade é que eu me encontrei a mistura perfeita entre gestão, entre conhecimento técnico, entre outras habilidades, outras disciplinas, né, que eram estudadas, e me formei então em gestão de TI. Depois eu busquei um MBA em gestão de projetos e segui, né, os estudos aí com cursos de extensão e especialização, principalmente na área de metodologias ágeis para gestão de projetos, principalmente na área de empreendedorismo tecnológico. Bem, o próximo tópico sobre a transição para a QA. Como foi que eu fiz a minha transição de carreira dentro da TI para a área específica de QA? Eu trabalhei em provedores de internet e de outros serviços de rede e administrava servidores em data centers, né? E eu passei a trabalhar então para um laboratório de pesquisa e desenvolvimento da HP. Durante 7 anos eu trabalhei para essa empresa, a HP, lá no sul do Brasil, num polo tecnológico que fica dentro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, né? PUC-RS. E lá eu trabalhava em um ambiente de infraestrutura e suporte, né? Eu fornecia ambientes para os times de desenvolvimento do laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então eu fazia setup e operação de alguns ambientes que envolviam protótipos e emuladores de alguns equipamentos novos que estavam sendo desenvolvidos, né, de hardware que estava sendo desenvolvido, como blade servers, storage, algumas impressoras de grandes formatos, como plotters, design jets também. E eu comecei a auxiliar os times de QA na implementação de alguns ambientes de automação de teste. Eu já tinha um conhecimento prévio de automação, só que com um propósito diferente, que era monitoramento e troubleshooting desses ambientes, né, desses servidores. Então, como eu comecei a me aproximar dos times de QA, auxiliar eles também na automação dos testes, eu despertei um interesse por essa área e fui convidado a participar de um programa de mentoria de QA dentro da empresa. Então, eu tinha lá um mentor, né, uma pessoa mais experiente na área de QA, que me orientava, me ensinava, me indicava conteúdo que eu deveria consumir, me indicava a área de estudo na qual eu deveria focar para me tornar um profissional de QA. E essa foi também a primeira experiência internacional que eu tive na HP, né? Atuando com times internacionais, times distribuídos em diversos países. Foi também onde eu tive a oportunidade de fazer as primeiras viagens internacionais, né? Fui 2 vezes para os Estados Unidos a trabalho pela empresa. Bem, nessa época também, enquanto eu ainda estava lá nesse polo tecnológico, lá da PUC,
onde várias empresas têm sede, têm escritório lá, e algumas delas têm laboratórios mais técnicos lá também. Empresas como Microsoft, Dell Computers e outras empresas relevantes aí na área de QA, ThoughtWorks e outras, eu comecei a atuar na comunidade técnica. Alguns colegas comentavam a respeito de alguns meetups, alguns workshops, algumas palestras que aconteciam lá dentro da universidade mesmo e que eram organizadas por grupos, né, grupos de profissionais de TI em diversas áreas. Então tinha cursos voltados para profissionais de desenvolvimento Java, outros cursos para profissionais de gestão de projetos, metodologias ágeis e outras tecnologias. Inclusive um grupo de teste de software. Então eu comecei a participar desses encontros, desses eventos, primeiramente parte da audiência, depois fui convidado a palestrar sobre um assunto que eu dominava na época, depois fui me aproximando mais da coordenação desse grupo, a ponto de auxiliar eles e começar a atuar também na coordenação de alguns eventos, convidando alguns palestrantes, esse tipo de atividades aí mais atuante na comunidade técnica. Bem, essa atuação nas comunidades, ela se manteve, né, durante um período aí, ao longo do qual eu fui desenvolvendo, ao longo do qual eu obtive algumas vantagens, né, eu fui desenvolvendo algumas habilidades, alguns conhecimentos, né, pude aprender muito sobre metodologias, sobre tecnologias também, e fui desenvolvendo algumas habilidades, como habilidade de falar em público, de me comunicar com as pessoas, de organizar, de coordenar, né? E também fui desenvolvendo muito networking, fui conhecendo muita gente, muitos profissionais de muitas empresas. Eu costumo dizer que eu conheço bastante o mercado de TI lá do Rio Grande do Sul, porque nas empresas onde eu não trabalhei, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, tenho ex-colegas que trabalham lá atualmente, então eu sei como essas empresas são. Então eu não precisei trabalhar em muitas empresas para saber que elas não eram as empresas que iriam me fornecer o ambiente para desenvolvimento profissional que eu estava buscando. Cada vez que eu chegava num momento de estagnação no meu crescimento dentro de uma empresa, eu percebia que dentro daquela empresa eu não ia aprender mais nada, nenhuma tecnologia nova, nenhuma metodologia nova. Eu percebia que era o momento de seguir o meu rumo, né, e continuar em busca desses conhecimentos, desse desenvolvimento profissional em outra empresa. E muitas empresas eu acabei descartando justamente por já conhecer a empresa através de depoimentos, através de compartilhamento de informações, através de networking, basicamente. Essa atuação nas comunidades, ela se manteve também em São Paulo, né? Quando eu saí de Porto Alegre e mudei para São Paulo. Lá em São Paulo, eu palestrei no TDC de São Paulo de 2019. O TDC, para quem não conhece, é o The Developers Conference, que é o The DevConf, né, a forma abreviada de chamar o TDC. Ele é um evento que acontece em 3 ou 4 edições todos os anos, alguns anos tem 5 edições, em diferentes cidades, diferentes capitais do Brasil. Então vocês têm a oportunidade de participar presencialmente ou online, submeter uma proposta de palestra, palestrar no evento, ou até mesmo atuar como voluntário na coordenação do evento. Isso tudo é bem importante para que vocês desenvolvam networking, também desenvolvam conhecimento em diferentes assuntos que vocês não dominam porque não tiveram contato ainda ou não tiveram oportunidade de ter essa experiência, e através de outros profissionais que estão ali palestrando e compartilhando conhecimento, vocês podem ter um primeiro contato e aprender algo sobre isso. Bem, além do TDC de São Paulo, eu também participei do Facebook Insights, que é um evento que o Facebook e o Instagram promovem no mundo inteiro, em diferentes países. E na edição de 2019, que aconteceu lá em São Paulo, eu participei, fui um dos premiados, inclusive, em uma das categorias lá. É um evento, basicamente, é um testathon, é como um hackathon de teste. Então a gente teve lá diferentes palestras, diferentes atividades práticas, e eu fui um dos premiados naquela edição do evento. E também em São Paulo eu tive o primeiro contato com o The Ministry of Testing, que é uma comunidade que ela tem base ou tem a sede no Reino Unido, mas tem unidades no mundo inteiro. Na época em que eu tive o primeiro contato, já tinha unidades em cerca de 100 países. Eu tive contato com a unidade de São Paulo, tem algumas no Brasil. Depois eu posso deixar o link aqui para vocês conferirem aonde vocês encontram a comunidade mais próxima do The Ministry of Testing, para que vocês participem dos eventos também. E também
mantive o contato, então, com o The Ministry of Testing, com algumas pessoas lá do Reino Unido, né, da coordenação do The Ministry of Testing. E quando eu mudei para Praga, na República Tcheca, eu fundei uma unidade, né, do The Ministry of Testing lá em Praga. Coordenei essa unidade durante o período em que eu vivi lá e ainda mantenho contato com eles até hoje. Então, continuei sempre atuante, sempre presente nas comunidades técnicas, fui desenvolvendo muito networking, fazendo novos contatos, novas amizades. Tenho contatos até hoje que hoje vivem na grande maioria desses contatos que eu desenvolvi naquela época, seguiram um caminho parecido com o meu e hoje vivem em diversos outros países. Então isso é bastante importante também para quando a gente tem o objetivo de ter uma carreira internacional, ter esses contatos espalhados pelo mundo para saber o que está rolando nos outros países, quais são os melhores países para se viver, para se trabalhar, onde tem um mercado de TI mais aquecido e para fazer essas escolhas de uma forma um pouco mais consciente, baseada em exemplos reais, em depoimentos reais de contatos nos quais a gente pode confiar minimamente, né? Para fazer essa decisão, que é uma decisão importante, uma decisão de vida, não é só uma decisão de carreira. Bem, o próximo tópico sobre experiências relevantes e projetos, né, que eu tive aí na minha carreira. Os primeiros projetos mais relevantes que eu tive em empresas grandes, de grande porte, como eu mencionei antes, HP, né, 7 anos no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da HP, com viagens internacionais. Depois eu tive uma experiência na Unicred, foi a primeira experiência no setor bancário que eu tive. Unicred é uma cooperativa de crédito para os médicos da Unimed, lá do Rio Grande do Sul. Na verdade, não é só do Rio Grande do Sul, atua em outros lugares do país também, mas se originou lá no Rio Grande do Sul, né? Depois eu tive uma atuação aí de quase um ano junto à Dell Computers, através de uma consultoria de TI. Então eu tive oportunidade de trabalhar em outra empresa, que na época era considerada uma das Big Techs, né? Em mais projetos internacionais, né, com times de fora, aí, desenvolvendo mais ainda o idioma, né, o idioma inglês. Tive a primeira experiência recrutando e liderando outros profissionais, outros colegas de QA, né? Inclusive um programa de estágios onde eu era o mentor, eu orientava esses estagiários que estavam iniciando na carreira de QA. E após Dell Computers, eu voltei para o segmento bancário, segmento financeiro, através de uma outra consultoria de TI chamada Accenture, uma consultoria global. Tem um escritório aqui em Amsterdã, inclusive. Mas eu atendia um cliente lá do Rio Grande do Sul, que é o Sicredi, que é uma outra cooperativa de crédito, que ela é parceira do Rabobank, que é uma cooperativa de crédito aqui da Holanda, inclusive, né? Então é uma coincidência interessante aí. Quando eu converso aqui com algumas pessoas que eu conheço, com as quais eu tenho contato, alguns novos colegas dentro do ABN, que é onde eu atuo hoje, que já passaram pelo Rabobank, eles conhecem o Sicredi, né? Então a gente tem aí já algum ponto de uma coincidência aí para conversar a respeito. E o maior foco que eu tive nesse período, nessa experiência junto ao Sicredi, foi em gestão de equipes e projetos de QA. Então, eu me aproximava de times de desenvolvimento, tentava entender quais eram as oportunidades de melhoria nos processos e nas metodologias de testes adotadas, na estratégia de teste, nas ferramentas, e atuava, então criava um plano de ação e atuava junto a esses times para promover essas melhorias, né, essas adequações que o banco estava buscando. Bem, essas foram as experiências relevantes aí que eu tive ainda no Brasil, né? E experiências no setor bancário que eu tive no Brasil. E antes de sair do Brasil, então eu fiz uma mudança, né? Uma mudança para São Paulo, onde eu queria ter novas oportunidades para aprender outras metodologias, outras tecnologias, ter uma experiência cultural diferente e me acostumar a viver longe da família e dos amigos antes de sair do Brasil. Eu já tinha feito a decisão de sair do Brasil, só que eu queria me adaptar gradualmente. Eu tinha aquela famosa síndrome do impostor, né? Ou síndrome do vira-lata. Eu não me sentia preparado ainda. Por que eu decidi sair do Brasil primeiro, né? Isso foi em 2018, quando eu estava lá no Sicredi, através da Accenture. Eu percebi que eu estava estagnado na carreira. Eu não estava aprendendo mais nada lá. Eu estava, na verdade, ensinando, né? Então eu tinha entrado num loop na minha carreira. E antes de sair do Brasil, eu queria sair do Rio Grande do Sul para ter essa adaptação cultural, a adaptação a viver longe da família e dos amigos, ter esse afastamento gradual, né? Porque eu poderia visitar eles,
todo mês, se eu quisesse, né? Morando em São Paulo, então 1.200 quilômetros eu poderia ir ao Rio Grande do Sul visitar a família aí todo mês. Mas a minha ideia era aumentar o intervalo das visitas ao ponto de visitar eles a cada 3 meses e assim me preparar para ir ao Brasil uma vez por ano, que é a minha realidade hoje. Né? Uma vez, no máximo 2 vezes por ano, é que eu vou ao Brasil agora. Né? Através da Accenture, eu busquei essa primeira mudança de estado. Queria ir para Florianópolis, ou para São Paulo, ou para o Recife, que são lugares que têm polos tecnológicos bem desenvolvidos, bem aquecidos, e eu busquei essas oportunidades através da Accenture, mas a Accenture não me proporcionou essa mudança. Então eu busquei uma outra consultoria de TI em São Paulo. Por que consultoria? Porque eu queria trabalhar em diversos projetos, diversas tecnologias, diversas empresas, para que em um curto período de tempo eu tivesse contato com tudo isso e me preparasse mais rapidamente para me sentir pronto, então, para sair do Brasil. E nessa consultoria eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos de QA, junto a bancos principalmente, né? Então esse também foi um foco que eu tive aí, porque eu estava trabalhando em um banco, lá em Porto Alegre, e em São Paulo eu trabalhei em bancos como o Banco Safra, Banco Itaú, Bradesco, Banco Carrefour, né? Menos de um ano eu fiquei em São Paulo, então foi um período bem intenso aí, de alguns meses, vários projetos em várias empresas, alguns na Avenida Paulista, outros lá no bairro Morumbi, então grandes centros empresariais, né? Ambientes corporativos aí muito intensos, com um ritmo de trabalho bastante maduro, bastante desenvolvido em muitas empresas. E isso me preparou o suficiente para que eu me sentisse pronto, me senti preparado em menos de um ano. Eu percebi que eu não ia aprender nada tão relevante assim lá em São Paulo, que eu já não dominasse, e que através do contato e networking que eu desenvolvi lá em São Paulo com pessoas que já tiveram oportunidades internacionais, eu percebi que eu estava pronto, que eu estava no mesmo nível deles. Então, eu consolidei a minha posição no mercado de QA durante esse período em São Paulo, né? Reforcei essas experiências, principalmente de gestão, de liderança também, e ampliei a minha rede de contatos, né? Como eu mencionei, sempre focando em networking, né? Aprendendo exemplos de pessoas que já tinham tido experiências de migrações, então exemplos de migrações para outros países, migração de carreira, eventualmente. Então eu percebi que eu estava preparado. Tudo isso serviu para que eu me sentisse pronto, me sentisse confiante a respeito do conhecimento e da experiência que eu tinha adquirido. E isso é muito importante, o aspecto psicológico, né? A gente pode estudar tecnologia, a gente pode ter experiências no currículo, a gente pode ter um perfil no LinkedIn que reúne todos os aspectos técnicos, os requisitos de uma vaga, mas o fator psicológico é muito importante, principalmente quando a gente decide sair do Brasil. Né? É muito importante estar com essa questão muito bem resolvida, sem qualquer tipo de síndrome do impostor, síndrome do vira-lata. A gente tem que confiar no nosso potencial, nas nossas habilidades e saber vender isso muito bem, né? Porque isso também é importante. O candidato se destaca durante o processo seletivo através da forma como ele expressa tudo que ele conhece. Porque o recrutador não conhece a gente. Ele vai conhecer aquilo que a gente permitir que ele conheça, que a gente der a conhecer, né? Então é importante esse aspecto aí psicológico também. Bem, agora são 9h26, meu café está esfriando aqui, né? Eu vou terminar de tomar esse café, eu tenho uma reunião agora daqui 4 minutos, em seguida eu continuo a gravação desse vídeo, então vai ser só um corte, um pequeno break para vocês aí, de alguns segundos, uma vinheta, uma transição, ou algo nesse sentido, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouco. Pronto, reunião encerrada, na verdade reuniões encerradas, né? Foram 2 reuniões consecutivas, uma reunião diária de alinhamento de status de tarefas da sprint, e uma outra reunião um pouco mais longa com POs e chapter leads do departamento junto com o líder do departamento para discutir algumas dependências, alguns impedimentos e alguns riscos, né, dos projetos. E é hora para outra caneca de café, como vocês podem perceber aí, eu bebo bastante café, né? Uma jarra dessas aí para o período da manhã e uma outra para o período da tarde. Às vezes chimarrão ou chá no período da tarde, né? Também, já que eu sou gaúcho, né? Sou lá do Rio Grande do Sul, então sempre que eu vou ao Brasil eu trago alguns pacotes de erva
para chimarrão e também encontro aqui em algumas lojas não só ervas do Brasil, mas também de outros países aí que costumam também consumir a erva mate, né, como ela é chamada, a erva mate. Bem, eu vou seguir aqui a minha lista de tópicos para discutir o próximo item, que é a jornada internacional e as experiências na Europa. Então, para começar esse item, vocês podem estar, de repente, se perguntando aí, poxa, o Daniel está gravando um vídeo, né, para o canal da QA, que é um projeto paralelo, um projeto pessoal, e ele está em horário de trabalho, né, ele está participando de reuniões, está trabalhando, é um dia de semana, no meio da manhã, agora são 10h30 da manhã, e sim, eu estou, né, estou gravando esse vídeo em horário de trabalho, porque na verdade eu não sigo uma escala de horários rígida, né, eu tenho bastante flexibilidade para organizar o meu dia, organizar minha semana. Na verdade eu tenho uma agenda de reuniões para seguir, né, para participar dessas reuniões, que são algumas delas mandatórias, outras são opcionais, mas de uma forma geral eu tenho bastante flexibilidade sim, né, nós todos temos bastante flexibilidade aqui. Na Europa, o work-life balance, né, que é o balanço entre trabalho e vida pessoal, é levado bastante a sério aqui, né, pelas empresas e pelas pessoas, valorizam bastante isso aqui. E, de certa forma, eu também estou adotando isso como uma filosofia de vida e uma prática na minha vida, né? Então eu procuro sempre ter esse tipo de preocupação aí de equilibrar bastante as minhas atividades pessoais, os meus projetos, os meus objetivos pessoais com o trabalho. Então eu estou trabalhando de casa hoje, como vocês já perceberam, né? Eu estou trabalhando no meu home office e eu vou para o escritório uma vez ou duas por semana, de uma forma bastante flexível, eu tenho liberdade para escolher quando eu vou ao escritório, mas de uma forma geral nós combinamos quais são os dias preferenciais para irmos para o escritório, para que nós possamos encontrar com os outros colegas de trabalho e trabalharmos juntos, né? Participar de algumas reuniões como refinamento ou algumas discussões técnicas que fazem mais sentido de serem desenvolvidas nessas discussões em uma sala de reuniões, em um quadro branco, rabiscando ali algumas soluções de arquitetura ou solução técnica. E nos outros dias eu trabalho de casa, né? E bem, já que esse vídeo é para falar um pouco sobre mim, sobre os meus hábitos, as coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre, né? Também apresentar um pouco o meu lado pessoal, não só trajetória acadêmica e profissional. Então, quando eu não estou trabalhando, né? Estou envolvido com música, com leitura, aí gastronomia também, né? Vocês viram enquanto eu estava preparando o café lá na cozinha. É uma cozinha bem moderna, bem equipada. Eu gosto bastante de passar um tempo na cozinha, preparando jantar todos os dias. No final de semana, convidando alguns colegas e amigos para virem almoçar ou jantar aqui em casa também, né? Então é uma atividade que me dá bastante prazer. Eu gosto muito de me dedicar à gastronomia, à culinária. E também vivendo na Europa, eu acabei adquirindo novos hábitos gastronômicos, né? Aprendi a apreciar e a gostar bastante de novos pratos, novos temperos, aprendi a cozinhar pratos de diferentes países também. Enquanto a gente viaja e vai conhecendo a culinária, a gastronomia de outros países, a gente vai adquirindo esses novos hábitos também, né? Então, falando um pouco sobre essa jornada internacional, sobre a minha experiência aqui na Europa, eu gostaria de começar falando então sobre por que eu decidi que era a hora de sair do Brasil, né? Quando eu fui para os Estados Unidos pela HP, né, há mais de 10 anos atrás, eu tinha essa possibilidade de fazer uma migração para os Estados Unidos, né? Foi cogitada essa ideia, porque havia um time em uma dessas cidades, em um dos escritórios da HP, né, havia um time que desempenhava uma atividade bastante parecida com o que eu desempenhava num laboratório de pesquisa e desenvolvimento lá de Porto Alegre. E surgiu essa ideia, mas na época eu era casado e não era um objetivo comum que nós tínhamos, né? Minha ex-mulher não compartilhava desse objetivo, ela não tinha intenção de sair do Brasil, de se afastar da família dela, ou ela de repente não achava que isso era uma prioridade, ou não via benefícios suficientes, né, nessa oportunidade, e eu acabei então deixando esse sonho de lado por um tempo, né, ficou adormecido durante alguns anos, e
em 2016, quando eu me divorciei, eu comecei a pensar novamente sobre essa possibilidade. Só que isso demandava um certo tempo aí para preparar os meus filhos, para a gente se acostumar com essa ideia de que eu moraria longe deles, né? Que eu viveria longe da família, dos amigos, também me preparar tecnicamente, me preparar profissionalmente para isso. Então foi um projeto aí que foi amadurecendo de 2016 a 2018. Em 2018 eu cheguei no momento da minha vida em que eu comecei a me desapegar de muitas coisas, de muitas pessoas, comecei a me desligar de muitas pessoas, comecei a perder o contato, né, com muitas pessoas, sejam familiares ou amigos, algumas pessoas que já não faziam mais sentido manter um contato tão próximo, tão intenso, porque nós estávamos em caminhos diferentes, né? Tínhamos seguido caminhos totalmente diferentes, opostos às vezes, né? Então eu comecei a perceber que estava sendo muito mais fácil considerar essa ideia, esse plano de sair do Brasil nesse momento da minha vida. Também me tornei uma pessoa mais minimalista, né? Foi um período em que eu me mudei de endereço para um local mais próximo de onde eu trabalhava e também um apartamento menor que iria reduzir o meu custo, iria ser mais fácil de manter organizado, manter limpo também. Então eu ia dedicar menos tempo para essas tarefas do cotidiano, né? Então me tornei mais minimalista nesse momento. E também estava, de certa forma, já me preparando para isso, para mudar de país, porque afinal de contas, uma mudança para um outro país, a gente acaba levando muito menos coisas do que a gente possui em casa, no nosso país, na nossa cidade, ou vivendo com a família, né? Então, isso foi em 2018, quando eu tomei essa decisão. E esse processo foi gradual, como eu disse no trecho anterior desse vídeo, né? Eu decidi primeiro sair do Rio Grande do Sul para dar o primeiro passo, né? Em direção a esse objetivo de sair do Brasil. Enquanto eu vivia lá em São Paulo, depois de alguns meses em contato ali com a comunidade técnica, fazendo networking, eu percebi que já era o momento de começar a experimentar alguns processos seletivos com empresas do exterior, né, para vagas no exterior, para perceber um pouco melhor quais deveriam ser os ajustes necessários aí, ou os aprimoramentos necessários no meu perfil, ou na minha abordagem, na minha estratégia de busca por uma oportunidade de trabalho. Então eu comecei a fazer alguns testes, algumas experiências em processos seletivos e, para ser bem sincero, eu não estava esperando que eles tivessem um resultado positivo logo no início. Mas depois de algumas dessas experiências, eu comecei a me candidatar para algumas vagas que essas sim eu já considerava que poderiam ser vagas que tivessem um resultado positivo no processo seletivo e que poderiam ser interessantes para esse processo de migração para um outro país. Então, num período de 3 semanas, foi um período em que me foquei bastante, me dediquei bastante, me candidatei para cerca de 20 vagas, participei de uns 8 processos seletivos, né? Então tive um aproveitamento bom aí, né? 40% de aproveitamento aí, de 20 vagas para as quais eu me candidatei, fui convidado a participar de 8 processos seletivos. E desses 8 processos seletivos, eu recebi 2 propostas de trabalho, e na semana em que eu recebi a primeira proposta de trabalho, eu estava palestrando no TDC, e lá no TDC haviam alguns representantes de empresas do Canadá também, e eu recebi um convite para participar de um evento privado, né, só para convidados, e também recebi então uma nova proposta de trabalho do Canadá. Então, no total, as propostas que eu recebi, então, foi a primeira de Portugal, para viver ou no Porto ou em Lisboa, né, que são as principais cidades de Portugal para quem atua com TI. A segunda proposta, durante o evento, recebi de uma empresa do Canadá para mudar para Montreal, no Canadá, a região de língua francesa ali da província de Quebec, né, do Canadá. E a terceira proposta que eu recebi logo após esse evento foi da República Tcheca, foi de uma empresa com um escritório, uma sede em Praga, capital da República Tcheca. Acabei decidindo ir para Praga porque eu considerava que ela estava bem localizada no centro da Europa, faz fronteira com 4 países diferentes, né? A Alemanha, a Eslováquia, a Áustria e a Polônia, ao norte, né? E então isso facilitaria viajar, conhecer outros países, outras culturas também. Era uma cultura totalmente diferente e esse era um dos grandes objetivos que eu tinha,
ter uma experiência de vida numa cultura diferente, com um idioma diferente, gastronomia diferente, um clima diferente. Então, Praga me fornecia, então, me promovia oportunidade de ter essa experiência que eu estava buscando. Esse processo, então, de migração começou, então, aceitando um contrato de prestação de serviço para essa empresa. Comecei remotamente em agosto de 2019. Comecei a atuar já a partir do Brasil, antes de mudar para lá, porque levariam alguns meses todo o processo de migração, né, para a obtenção de permissão de residência para mim e para minha namorada. A documentação dos animais leva 4 meses, todo o processo de autorização, né, de certificado de emissão do certificado veterinário internacional para os animais. E durante esse período eu já trabalharia remotamente junto a essa empresa. Então já foi um período aí de adaptação para começar a me acostumar com pessoas de outras culturas, outros idiomas, né, outros sotaques. Em novembro eu mudei para lá, né, no final de novembro de 2019. Era um ambiente, como eu mencionei aí, multicultural, né, trabalhando com pessoas de mais de 30 países diferentes. Se não me engano, eram 33 países que nós tínhamos representados aí nessa empresa. Tinham também brasileiros trabalhando nessa empresa, né, e com os quais eu mantenho contato até hoje, são meus amigos até hoje. Desde que eu saí da República Tcheca, aí já há 4 anos atrás, já fui lá visitar eles pelo menos umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes, se não me engano. E também nessa empresa eu tive contato com metodologias e tecnologias novas, né? Porque como se tratava de uma empresa com pessoas de outros países, essa empresa tinha outros escritórios em Kuala Lumpur, na Costa Rica, também nos Estados Unidos. Então eles trabalhavam com metodologias diferentes, formas de trabalho diferentes. Então fui absorvendo esse conhecimento também, né? Essa nova perspectiva aí. E em um próximo vídeo eu vou contar também a respeito de 2 situações que aconteceram, aí, 2 problemas, vamos dizer assim, 2 perrengues que aconteceram enquanto eu trabalhava junto a essa empresa, mas eu vou dar um spoiler aqui, tá? Eu comecei a trabalhar para essa empresa em agosto de 2019, mudei para lá em novembro de 2019 e em janeiro essa empresa declarou falência, né? E todo mundo na empresa foi demitido. E logo em seguida eu obtive uma proposta de trabalho de uma outra empresa para trabalhar num projeto no sul da Alemanha. Trabalhei durante 1 mês para essa empresa e eu recebi um calote dessa empresa, basicamente. Então, em um outro vídeo eu vou explicar como que essas experiências aconteceram, como que elas contribuíram aí para o meu desenvolvimento profissional também, para o meu aprendizado, aprendendo como não cair nesse tipo de situação, né, ou cair nesse tipo de golpe novamente, como evitar isso, né, ou como prevenir isso de acontecer. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Depois eu mudei para Amsterdã, né, depois de quase 2 anos morando lá em Praga, na República Tcheca. Foi também um período do lockdown, né, grande parte, ou quase todo o lockdown, eu peguei em Praga, na República Tcheca. Durante esse período de quase 2 anos morando lá, fui uma vez só para o Brasil visitar a família, né. Depois, em um outro vídeo, eu também vou tratar um pouco a respeito disso, né? Explicar como que aconteceu essa situação, como que eu lidei com essa situação, porque eu fiquei sozinho lá. Minha namorada voltou para o Brasil. Depois eu vou explicar também em detalhes como que aconteceu esse processo de ela ter que retornar para o Brasil, porque houveram complicações aí na obtenção de documentação para ela. E eu fiquei sozinho durante todo esse período lá na República Tcheca, isolado em casa por conta do lockdown, né? Todas as restrições aí que nós tínhamos. E então eu decidi mudar para Amsterdã. Depois, num outro vídeo em que eu vou explicar todo esse processo de lockdown e a minha vivência lá em Praga, na República Tcheca, eu também vou explicar o motivo pelo qual eu decidi vir para Amsterdã e como que eu descobri Amsterdã como uma opção, que também foi através de networking. Vocês vão ver o valor que o networking tem nas nossas escolhas aí de vida, escolhas profissionais. Então esse foi o spoiler do motivo pelo qual eu vim para Amsterdã. E desde que eu cheguei aqui, eu defini um objetivo, né? Em 3 anos morando aqui na Holanda, eu queria estar em uma das maiores empresas do país. Esse foi meu primeiro objetivo. Então eu tive oportunidade de ter algumas experiências antes de atingir esse objetivo, que na verdade eu atingi em 2 anos e meio morando aqui, né? Atualmente eu trabalho para uma das maiores empresas do país, né? Um dos maiores bancos do país, pelo menos o mais tradicional aí, a gente pode dizer, se não é o maior,
ele é o mais tradicional, o mais importante do país. E eu tive algumas experiências antes da minha atividade atual, da minha experiência atual, e essas experiências foram atuações em diferentes segmentos, empresas de diferentes portes, né? Também através de consultoria, em um dos casos, para que eu entendesse um pouco melhor o mercado daqui e entendesse qual seria exatamente o desafio que eu iria buscar para atingir o meu objetivo, né? Nesse período aí, vivendo na República Tcheca, agora aqui na Holanda, eu tive bastante aprendizado cultural, como eu mencionei, né? E eu gosto muito de história, então eu estudo muito a história dos países. Quando eu converso com alguns holandeses aqui, falo para eles sobre o Dutch Brasil, né, que é um período aí de cerca de 50 anos. Não foram cerca de 50 anos, foram quase 30 anos, 20 e poucos anos, ao longo do qual uma parte do nordeste do Brasil ficou sob domínio holandês. Explico para eles que a Nova Amsterdã, que depois se estabeleceu em Manhattan e se tornou Nova York, eu conto para eles que houve um período em que a Nova Amsterdã estava estabelecida na cidade de Natal, né, no Brasil. Aprendo bastante, então, além da história, sobre a gastronomia, sobre o idioma. Durante esse período em que eu vivi lá na República Tcheca, eu estava aprendendo o básico do idioma tcheco. Nesse período eu poderia dizer alguma coisa como "Je ne mluvím dobře česky, promiň, rozumím trochu, potřebuji cvičit". Eu poderia dizer alguma coisa nesse sentido, depois eu vou explicar para vocês o que significa isso. E agora, morando aqui na Holanda, alguma coisa similar a isso seria "Ik spreek geen goed Nederlands, sorry. Ik ben het begonnen met leren. Ik begrijp een klein beetje, maar niet genoeg. Ik nodig proberen mij luisteren". Então essas frases aí significam alguma coisa assim como eu me desculpando por não falar o idioma deles muito bem, explicando que eu entendo um pouco, mas que não é o suficiente, que eu preciso praticar um pouco mais, né? Mas é assim que a gente vai começando a se comunicar. Hoje eu já consigo acompanhar notícias na TV, consigo ler um pouco, me comunicar um pouco, acompanhar algumas conversas, até no ambiente de trabalho, ou em jantar, ou num bar com amigos, né? Enfim. E tenho lido um pouco alguns livros que eu tenho aqui em holandês também, praticando, estudando diariamente em casa mesmo, né? E quando eu completar 5 anos aqui, eu preciso passar por um teste que é chamado Inburgering, que é um teste de conhecimento da cultura, do idioma, né, do país. Eu tenho que comprovar um nível mínimo de conhecimento para poder solicitar a permissão de residência permanente ou até mesmo a cidadania, o passaporte holandês. Então falta 1 ano aproximadamente para que eu me qualifique, né, e esteja então elegível para participar desse processo. Bem, antes de seguir para o próximo item, só para fechar então esse tópico aí das experiências internacionais, né, experiências aqui na Europa principalmente, ao longo dos anos aí eu tive a oportunidade de viajar bastante, é uma coisa que eu gosto de fazer a cada 2, 3 meses, faço uma pequena viagem para algum destino diferente. Alguns destinos favoritos que nós temos, nós visitamos com mais frequência, que são lugares onde nós temos amigos brasileiros que moram lá, e alguns outros lugares que são mais perto, ou que são mais de acesso mais fácil, e nós gostamos de visitar com frequência, né? Então algumas viagens aí para a Itália, já Alemanha, são destinos frequentes, né? Bélgica, pela proximidade aqui também, né? República Tcheca, como eu mencionei, Grécia também, já umas 3 viagens para a Grécia, aí, Portugal, Irlanda, que são lugares onde nós temos amigos, a Inglaterra também. Num total aí 36 países já visitados. E no ano passado eu tive a oportunidade de trazer o meu filho mais velho para cá, né? Ele é bartender e chefe de cozinha, então ele ficou 3 meses aqui comigo. Também levei ele para visitar alguns desses países e ter algumas experiências que eu acho que contribuíram bastante aí até para o desenvolvimento profissional dele, expandindo um pouco os horizontes, aí aumentando a visão, proporcionando aí uma visão mais abrangente para ele, né? Para que ele possa definir os próximos passos aí da carreira dele. Bem, depois de ter tido a oportunidade, então, de ter essas experiências de vida, experiências culturais, experiências profissionais, eu comecei a definir quais seriam os meus próximos objetivos de carreira e de vida também. Então, nos próximos itens, aqui nos próximos tópicos, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso também.
Bem, o próximo tópico aqui da minha lista são perguntas relacionadas à minha experiência atual aqui em Amsterdã e às atividades profissionais que eu desempenho atualmente, né? Então, como eu mencionei já em diversos momentos, aí, em diversos tópicos anteriores, a minha base hoje, minha base de vida, minha base profissional é aqui em Amsterdã, né? Na verdade, atualmente eu não estou desempenhando nenhum outro tipo de projeto profissional em outras cidades ou em outros países, embora o ABN AMRO Bank, que é onde eu trabalho atualmente, né, o banco onde eu trabalho, ele tenha algumas atividades, algumas parcerias na Alemanha, na Bélgica. Atualmente eu não estou desempenhando, até na França eles têm alguma atuação, mas atualmente eu não estou desempenhando nenhuma atividade nessas áreas ou com essas unidades do banco, né? Então toda a minha atividade atual ela se baseia aqui em Amsterdã. Bem, como eu disse, então eu trabalho para o ABN AMRO Bank, que é um dos bancos mais antigos e mais tradicionais aqui do país. Na verdade, ele é resultado da fusão de 3 bancos. Um é o Banco Geral da Holanda, que é o que significa a sigla ABN, e o Banco de Amsterdã e o Banco de Rotterdam, que é AMRO, né? Am de Amsterdã e Ro de Rotterdam, né? Então, são as principais cidades aqui, na época em que ele foi estabelecido, né? Tinha bancos, então, nesses 2 principais polos financeiros aí do país, e eles se fundiram, né? Ao longo de um período aí, eles foram se fundindo, e hoje nós temos o ABN AMRO Bank. A minha posição atual é uma posição de QA, Chapter Lead, né? Depois a gente pode discutir um pouco o que é um chapter, né? Dentro do modelo Spotify, que é bastante popular, em que nós temos as squads, as tribes, nós temos também as guildas, né? E os chapters. Então eu sou um chapter lead de QA, dentro de um departamento de crédito. E também sou test manager para alguns projetos. Foi, na verdade, como eu ingressei no ABN AMRO Bank, né? Hoje eu atuo implementando algumas estratégias de qualidade, trabalho em algumas iniciativas para melhoria de alguns processos também, né? E forneço aí também, de certa forma, consultoria técnica para os membros do meu chapter, né? Meus chapter members, que são as pessoas que eu gerencio. Então eu gerencio esse chapter, gerencio esse time de profissionais de QA, né? De QA engineers que estão alocados em diferentes times de desenvolvimento dentro do meu departamento. Como eu disse, então eu trabalho para o departamento de crédito. Eu ingressei no ABN AMRO Bank nesse mesmo departamento, me mantive nesse departamento, mas eu ingressei numa área um pouco diferente dentro desse departamento, em um projeto que foi um projeto bem desafiador. Eu fui convidado a participar, então, como um test manager externo, através de uma consultoria, para gerenciar um projeto de integração de APIs, né? Eram 6 ou 7 APIs, né? Uma delas externa, as outras internas, para a construção de uma solução para avaliação de risco de crédito. Então eu tinha o papel de coordenar as atividades, principalmente de integração de testes entre esses diversos produtos que estavam sendo conectados, né? Todas as APIs que estavam upstream, né? Que estavam acima no fluxo desse processo de avaliação de crédito, de risco de crédito, e eu acabei alinhando alguns objetivos. Nós tínhamos um prazo bastante desafiador, era um projeto de 6 meses, mas eu fui desafiado a entregar ele em 4 meses, e caso eu tivesse sucesso em entregar ele em 4 meses, durante os últimos 2 meses desse contrato, eu solicitei que eu tivesse então acesso a outros projetos, a outros times, para que eu começasse a auxiliar eles de alguma forma também, para que eu entendesse um pouco melhor quais eram os outros projetos, quais eram os produtos, as tecnologias, e para que eu pudesse fazer o networking dentro do banco e encontrar um novo projeto para mim, para que eu pudesse renovar um contrato, então. Mas o meu objetivo era ser absorvido, ser contratado como um membro interno do banco e talvez em uma posição melhor até. E foi o que aconteceu, eu consegui ser promovido para Chapter Lead, ainda desempenhando algumas atividades de Test Manager, né? Mas foi assim o plano, foi assim o projeto, então foi de certa forma um risco que eu assumi aí com esse projeto, porque era bem desafiador, o prazo era muito apertado, mas eu consegui, né? Confiei nas minhas habilidades, algumas dependências, alguns impedimentos, alguns riscos que eu mapeei,
eu tive o apoio também da gestão, né? E consegui entregar isso com sucesso, então. Bem, o meu envolvimento com a comunidade local aqui na Holanda, ele continua, né? Então, dentre outras atividades que eu tenho aqui, além das atividades profissionais, eu continuo me envolvendo com a comunidade local, participo de eventos, meetups, né? Frequento aí alguns workshops, algumas palestras, eventualmente. Amanhã, inclusive, tem uma aqui em Amsterdã. E essa participação em eventos, palestras, workshops, vão me motivando a me integrar cada vez mais a essa comunidade, tentando de alguma forma participar de forma mais ativa, né? Promovendo algumas iniciativas, trazendo algumas ideias, sugerindo temas para as palestras ou convidando algum colega ou algum contato que eu tenha para palestrar em alguns desses eventos, né? E à distância eu continuo atuando também nas comunidades técnicas do Brasil. Então, às vezes eu sou convidado para participar de uma live, de algum podcast, aí para ser entrevistado, contar um pouco sobre minha experiência a respeito de algum tema, de algum assunto, ou palestro em algum evento remotamente. Também vou deixar alguns links aqui na descrição para que vocês possam acompanhar um pouco dessas participações que eu tive, né, remotamente. E recentemente eu promovi um evento aberto à comunidade externa dentro do ABN. Isso foi um dos objetivos que eu defini com o meu líder, né, o líder do departamento. Eu disse para ele que, assumindo essa posição de QA Chapter Lead, além de gerenciar o meu time, eu gostaria de fomentar, junto ao meu time, esse objetivo de promover palestras, promover workshops, promover eventos, para ter mais contato com a comunidade, porque uma das atribuições que eu tenho também é contratar novos QA Engineers para o meu time, né? Então, o meu time já cresceu bastante aí durante o último ano, e essas contratações, muitas vezes, elas são mais fáceis, mais rápidas, se eu tiver contato com esses profissionais em eventos. Então, eu posso conhecer pessoas, fazer networking em eventos e, eventualmente, contratar esses profissionais. Um palestrante ou alguém que está ali ajudando a coordenar o evento, que são pessoas que eu vou ter a oportunidade de ter contato com elas e conhecer a forma de trabalho, pelo menos o tipo de comportamento ou atitude que essas pessoas têm junto à comunidade. E que, de certa forma, isso representa um pouco de como essas pessoas são no dia a dia de trabalho, né? Então, promovi esse evento dentro do ABN. Inclusive, eu convidei para palestrar nesse evento o Elias Nogueira, que é uma referência na área de QA no Brasil. Ele mora numa cidade vizinha aqui de Amsterdã. É um amigo também. Participei da comemoração do aniversário dele lá na casa dele. Já nos encontramos aqui em Amsterdã outras vezes. E a gente está alinhando aí, de repente, a possibilidade de promover um outro evento ou palestrarmos juntos em um outro evento, ou de repente de eu prestigiar uma palestra dele em algum outro evento internacional, né? Ele palestrou em Dublin, na Irlanda, enquanto eu estava no Brasil, agora entre janeiro e fevereiro. Acabei perdendo a oportunidade de acompanhar, mas às vezes ele palestra em algum evento aqui na Alemanha ou aqui na Holanda mesmo. Então a gente está sempre em contato aí com o que está acontecendo na comunidade, e a gente sempre tem a oportunidade de interagir com outras pessoas que são relevantes na nossa comunidade, e isso tudo nos auxilia não só no crescimento profissional, ter mais destaque na área de QA, buscar crescimento, buscar novas oportunidades. Networking sempre facilita muito isso, mas também parcerias, né? Identificar oportunidades aí para projetos futuros, né? Eu vou falar um pouco sobre isso agora, sobre a criação da QA, né? Mas antes de falar sobre a criação da QA, por que foi esse o momento certo de criar a QA? Ainda falando sobre o ambiente de trabalho aqui da Holanda, sobre a minha atividade profissional e as outras atividades nas quais eu me envolvo, o ambiente de trabalho aqui em Amsterdã ele é um ambiente que tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade étnica muito grande, pessoas de muitos países, países que são referência em algumas áreas, em algumas tecnologias, inclusive. É um polo de inovação, principalmente no segmento financeiro, mas também em muitos outros setores, né? Muitas outras indústrias. A tecnologia aqui, ela está muito aquecida, o mercado de tecnologia aqui está muito aquecido sempre, e é um ambiente para a gente estar sempre em constante aprendizado, sempre em contato com
pessoas que podem compartilhar algum conhecimento com a gente. E isso traz um entusiasmo muito grande, uma iniciativa muito grande para buscar novas oportunidades, ter novas ideias e promover algum tipo de melhoria, seja no ambiente no qual a gente está inserido, seja na nossa carreira, na nossa vida, né? E a gente começa a ter ideias, né? Quais são os planos futuros, quais são os objetivos que nós temos e que tipo de novas experiências a gente quer ter na nossa carreira. Então eu comecei a pensar muito sobre isso, refletir muito sobre isso, né? Como eu mencionei antes, eu escrevi um artigo que eu postei lá no blog da QA, o link está aqui na descrição para vocês darem uma conferida depois. E nesse artigo eu falava sobre esse momento da minha vida em que eu comecei a refletir sobre como eu poderia contribuir com a comunidade, né? Eu fiz um trocadilho, inclusive, ali nesse artigo, sobre o livro Guia do Mochileiro das Galáxias, porque nele existe, eu não vou trazer spoilers sobre o livro, mas eu recomendo que vocês leiam, nele ele traz o número 42 como sendo a resposta para tudo, né, no universo. E como eu estava comemorando 42 anos, eu percebi que eu deveria encontrar algumas respostas, deveria encontrar alguns objetivos, algumas missões, né, para minha vida, para minha carreira. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre o momento de inverter o fluxo e começar a devolver mais para a comunidade técnica. Parar de absorver, parar de obter conhecimento e obter vantagens da participação junto às comunidades técnicas e começar a devolver, né, retribuir, para manter essa roda girando, né? Ensinar profissionais, compartilhar o conhecimento, permitir que eles se desenvolvam e para que no futuro eles também possam retribuir e incentivar outros profissionais da mesma forma. Então eu comecei a pensar e refletir sobre de que forma eu poderia tornar isso realidade. A ideia da QA surgiu já há 2 ou 3 anos atrás, só que não estava muito madura ainda, não tinha muita clareza a respeito do que seria a QA, né? Então, em um novo vídeo, eu vou apresentar de uma forma mais detalhada o que é a QA, o que ela proporciona, o que ela oferece de recursos, de canais. Ela não é só uma comunidade, ela é um ecossistema, né? Ela vai oferecer uma plataforma, vai oferecer diversos canais com diferentes recursos, e também comunidade, também networking, também eventos. Mas isso tudo eu vou abordar em um próximo vídeo, certo? Mas então, como eu disse, a minha motivação para criar a QA foi retribuir a comunidade. O objetivo principal que eu tinha era a criação desse ecossistema, né? Quando eu fui amadurecendo essa ideia, eu fui entendendo de que não era uma comunidade, não era uma plataforma só, não era uma ferramenta, não era só um site. Era um ecossistema que iria oferecer uma série de recursos em 3 diferentes pilares principais. O primeiro deles seria um pilar mais focado em hard skills, desenvolvimento do conhecimento técnico, né? Um outro focado em soft skills, que seriam então as habilidades, né, que fazem diferença para que a gente se destaque, para que a gente cresça na carreira de QA, habilidades como habilidades de gestão, de comunicação e uma série de outras habilidades, né, os soft skills, que a gente tem que desenvolver na nossa carreira e na nossa vida para que a gente continue crescendo e se destacando no mercado. E também experiências e networking, né? Muitas pessoas que são membros de comunidades técnicas, eles já têm o conhecimento técnico sobre aquele assunto, mas eles estão ali em busca de conhecer pessoas e ter contato com novas empresas, novas oportunidades e também ouvir experiências, né? Muitas pessoas nesse meio têm esse perfil que seria o perfil do nerd, né? Que a gente costuma encontrar bastante nas empresas aí que não tem uma vida social muito bem desenvolvida, mas às vezes a vida social dessas pessoas é a comunidade técnica, é onde eles fazem amigos, é onde eles encontram ali pessoas que falam a respeito dos mesmos assuntos de interesse, socializam, né? Então isso também é um dos objetivos da QA, é oferecer networking e oferecer experiências para os profissionais de QA. Bem, o engajamento inicial que eu identifiquei foi interesse da comunidade, nas comunidades nas quais eu estava inserido, nos grupos onde eu estava atuando, né, ou palestrando, ou sendo convidado para algum evento online, ou para
ou sendo entrevistado em algum podcast ou alguma coisa assim, eu comecei a perceber que quando eu falava sobre esse assunto, havia interesse tanto dos profissionais que já são referência no mercado, pessoas relevantes aí na área de QA, principalmente no Brasil, né? Até porque a QA ela está sendo desenvolvida, voltada para o público brasileiro, mas trazendo uma perspectiva global. O público brasileiro que está distribuído aí em diversos países, né? Que está espalhado aí pelo mundo. E eu comecei a perceber esse interesse, né? Sempre havia um interesse, havia um certo engajamento no assunto, quando eu abordava esse assunto, e eu já comecei a obter alguns sucessos iniciais, né? Algumas pessoas manifestaram interesse, a QA ainda não tinha uma proposta muito bem clara no site institucional, não tinha outros canais ainda à disposição, não tinha recursos ainda disponíveis para os membros, né? Mas algumas pessoas tiveram a iniciativa de entrar em contato comigo pedindo dicas. Eu comecei a ensaiar aí alguns formatos, promovi uma turma de mentoria com alguns membros, uma turma de mentoria gratuita, para que eu praticasse a minha didática ou o meu formato de mentoria que eu tinha em mente, né? Para poder validar se isso fazia sentido, se isso agregava valor para esses profissionais. E eu consegui ajudar algumas pessoas a se desenvolverem tecnicamente, através dessas interações que eu tive, não só nessa turma de mentoria em grupo, mas também algumas mentorias individuais que eu promovi, com algumas pessoas que eu percebi que tinham potencial, que tinham interesse, que tinham comprometimento, né? Então eu ajudei algumas pessoas a conquistar a primeira oportunidade no mercado de QA, outras pessoas a buscarem uma carreira internacional, algumas pessoas para as quais eu dei dicas, dei orientações, sugestões, conseguiram empregos no exterior, né? Pessoas que foram para Portugal, pessoas que vieram aqui para a Holanda, pessoas que foram para a França, atuando aí em TI, em diferentes áreas, não só em QA, né? Então eu comecei a perceber que sim, que existe espaço, que existe interesse e que é possível proporcionar isso. Eu tenho condições, tenho conhecimento, tenho experiência, tenho capacidade de fornecer e de promover essas oportunidades. E através dessas experiências que eu fiz aí, desses ensaios que eu fiz, eu comecei a definir de uma forma mais clara o que seria a QA, qual seria o formato que a QA tomaria, né? Qual seria o formato que a QA adotaria. E hoje o que nós temos na QA? Tá? Nós temos um blog, o blog da QA tem artigos escritos por mim, mas também por outros membros da comunidade. Além do blog, o blog tem o objetivo de ser um espaço editorial, artigos, relatos, mas conteúdo editorial, não conteúdo técnico, ou pelo menos não se aprofundar no aspecto técnico, não fornecer conhecimento ou oportunidade de desenvolvimento técnico através dos artigos. É mais para compartilhar uma ideia, compartilhar uma experiência, contar algo a respeito de alguma tecnologia, de como ela proporcionou alguma melhoria ou algum progresso na carreira do profissional, ou de que forma aquele profissional encara aquela tecnologia, de que forma ele interage com aquele tipo de desafio, né? Então, esse tipo de abordagem que nós temos é um conteúdo mais editorial no blog. Nós temos também o QA Academy. No QA Academy nós vamos encontrar e-books, cursos e mentorias, programas de mentorias. Vai ser uma plataforma de educação. Hoje o que nós temos na QA Academy são apenas e-books fornecidos pela QA, e-books que eu escrevi, né? Temos 6 e-books lá disponíveis. Estou começando a criar o 7º e-book agora, mas também para um desses e-books eu já estou começando a criar um curso, que vai ser o primeiro curso oferecido pela QA. Então, serão e-books que já estão disponíveis, cursos, o primeiro já está em produção, e, em breve, mentorias. Assim como a primeira turma de mentoria que eu promovi, eu posso realizar outras edições, mas também outras turmas de mentoria sobre outros assuntos, abordando outros tópicos aí de interesse da comunidade. Também é interessante buscar saber da comunidade o que eles precisam, o que eles buscam, para que eu possa oferecer algo que seja relevante, que agregue valor para a comunidade. Além disso, a QA também vai promover alguns eventos, né? Alguns online, eventualmente alguns eventos presenciais também. Agora eu estive no Brasil entre janeiro e fevereiro e nos grupos de WhatsApp e Telegram da QA, eu cogitei a possibilidade de realizar um evento presencial em alguma cidade, alguma capital do Brasil, e reunir, então, alguns membros, né,
para um evento presencial, poderia ser um evento de socialização ali, de repente, de troca de conhecimento também, né? Algum workshop, alguma atividade mais prática, de repente um hackathon ou alguma coisa assim, mas acabou não acontecendo por falta de planejamento prévio. Como eu fiquei pouco tempo no Brasil, a prioridade que eu dei foi para a família e para os amigos, né? Mas sim, nós pretendemos promover eventos através da QA, como workshops, meetups, conferências. Os primeiros eventos vão ser online, vão ser desenvolvidos já nos próximos meses, né? A ideia também é ter algum tipo de live ou algum formato semanal de interação em uma live, né, em interação ao vivo com alguém. Pode ser também algum conteúdo gravado, mas sempre interagindo com alguém, convidando algumas pessoas. Pode ser uma entrevista, pode ser um podcast, pode ser um fishbowl, né, uma discussão em grupo aí com profissionais que já dominam um determinado assunto e a gente vai discutir um determinado assunto juntos. Depois eu disponibilizo esse conteúdo também no canal da QA aqui, em forma de vídeo, mas também pode ser transformado em algum outro tipo de recurso de educação. Pode ser transformado em um artigo, pode ser transformado num e-book, né? E a produção desse conteúdo não deve depender só de mim, né? Eu escrevi esses e-books, como eu mencionei, mas o meu objetivo é que, assim como hoje outros membros já escreveram artigos para o blog, outros membros dos grupos da QA também oferecem recursos de educação. Tem alguns membros da QA que já lançaram e-books, que também oferecem cursos e mentoria. O meu objetivo é trazer todo esse catálogo de recursos, de serviços e produtos oferecidos pela comunidade, trazer tudo isso para a QA Academy como um grande marketplace de recursos de educação. Então, o profissional de QA que está buscando aprendizado, ele vai até a QA Academy, lá ele encontra tudo reunido no mesmo local. Diversos cursos de diferentes profissionais que são referência no mercado. Vão ter alguns cursos ali que vão ser concorrentes entre eles, mas o objetivo não é promover concorrência, sim promover uma maior oferta de opções, de alternativas para o profissional que está buscando desenvolvimento, né? Então, além dos eventos, nós temos grupos de discussão, né, onde a gente vai discutir ali tendências e desafios em QA, apoio para resolver dúvidas técnicas. Então, alguns membros mandam ali, eu estou com uma dúvida aqui sobre Cypress, estou com uma dúvida aqui sobre Playwright. Olha só essa vaga de trabalho aqui na minha empresa. Então, a gente também compartilha oportunidades nesses grupos. E, além disso, a QA também criou uma seção, que é a seção de vagas e talentos, né? Eu criei, então, essa área no site, onde nós temos espaço para recursos voltados a recrutadores e a candidatos, né? A profissionais de QA que estão se candidatando, que estão buscando uma nova oportunidade. Então, nós temos para recrutadores a QA Jobs, onde os recrutadores vão disponibilizar as vagas de trabalho na área de QA que eles estão recrutando. E, por outro lado, nós temos o banco de talentos, que é voltado para os candidatos se apresentarem ali para o mercado, postarem ali o seu perfil, escreverem um post lá no LinkedIn e disponibilizarem no banco de talentos da QA para serem encontrados pelos recrutadores. Então, os recrutadores vão buscar no banco de talentos alguns profissionais que estão se apresentando ali e os profissionais, os candidatos, vão buscar na QA Jobs as ofertas de trabalho, as vagas que estão sendo postadas pelos recrutadores. Bem, esses são os recursos oferecidos atualmente pela QA. Agora, antes da gente prosseguir para o último tópico, deixa eu terminar esse café que já está frio. E é incrível como essa jarra, embora seja de vidro, ela mantém a temperatura do café, porque ela é fechada, né? Ela tem uma pequena abertura aqui em cima, mas ela mantém, de certa forma, a temperatura do café. Esfria mais devagar ali. Bom, último tópico aqui, então, com relação aos próximos passos. Me perguntaram, tá, e o que vem depois? Qual é o objetivo final da QA, né? Qual é o meu objetivo final como profissional? Qual é o meu objetivo de carreira, objetivo de vida, né, como pessoa? Então, eu hoje respondo isso, né, que o meu objetivo, os meus próximos passos, eles são voltados ao desenvolvimento contínuo na carreira, seja na minha carreira, seja apoiando, dando suporte para o desenvolvimento de carreira de outros profissionais. Então é desenvolvimento contínuo. Quero ser um habilitador,
uma pessoa que habilita, que fornece recursos, que fornece ferramentas e apoio para desenvolvimento de carreira, né? Seja minha, seja de outras pessoas. A partir do momento em que eu estou promovendo o desenvolvimento da carreira de outras pessoas, eu também estou promovendo um desenvolvimento na minha carreira com relação a uma outra habilidade, né? Um outro conhecimento. Estou me tornando cada vez melhor em apoiar pessoas, em liderar pessoas, né? Isso também, de certa forma, está relacionado a um dos objetivos de carreira que eu tenho para um futuro de médio prazo, eu diria, tá? Então eu quero aprimorar habilidades nos campos de tecnologia, negócios, gestão, liderança, tudo isso dentro da QA eu consigo promover para mim e para outros profissionais também, né? Eu quero também explorar novas oportunidades internacionais. Eu não estou dizendo que eu quero mudar de país ou que eu quero trabalhar para uma empresa de outro país num futuro imediato, ou num futuro de curto prazo, mas eu quero participar de mais eventos globais, fazer mais networking. Então são essas oportunidades internacionais que eu quero buscar. Tem muitos eventos acontecendo todos os anos aqui na Europa e eu quero começar a participar mais disso, né? Eu tenho budget, né? Tenho um orçamento para aplicar nesse tipo de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento técnico. O banco promove, o banco oferece, o banco até apoia esse tipo de iniciativa, então eu vou buscar um pouco mais disso também, para mim e para os membros da minha equipe na empresa. Eu quero também buscar novos desafios em diferentes países, seja através de consultoria ou de novos negócios. Aí seriam desafios mais pessoais, mais voltados para a minha carreira fora do ABN ou em paralelo com o ABN, né? Não diretamente relacionado com o banco. Então, seja fornecer consultoria para alguns pequenos projetos, ou até mesmo iniciar novos negócios em outros países, né? Mas também não limitado a outros países, eu posso eventualmente desenvolver alguns negócios aqui na Holanda também. E eu quero contribuir mais para a comunidade de QA, gerando mais conteúdo, seja através do Instagram e do LinkedIn. Eu tenho uma pessoa profissional de social media, né, de gestão de social media, que me auxilia na criação da arte, do conteúdo que eu estou produzindo, tanto para o Instagram quanto para o LinkedIn, em forma de imagens, para os posts, em forma de vídeos, para os Reels também, e porque essa não é a minha especialidade, então eu conto com o apoio de um profissional para isso também. Quero gerar um conteúdo cada vez mais profissional, cada vez mais relevante, e para isso eu também preciso das informações que eu coleto através dos canais de comunicação da QA para entender o que é mais necessário, o que é mais relevante para a nossa comunidade. Quero produzir mais artigos para o blog também e fomentar outras pessoas a contribuírem para o blog e criar mais recursos de educação para a QA Academy, começar a produzir cada vez mais cursos e mentorias. Como eu disse, eu estou produzindo o primeiro curso agora, vai ser lançado em breve, mas também promover outras turmas de mentoria para diferentes assuntos, diferentes tópicos, diferentes tecnologias e convidar outros profissionais a fazerem o mesmo através da QA Academy. Eu quero oferecer a QA Academy como um espaço onde outros profissionais podem oferecer o seu conteúdo e os seus recursos através da QA. Bem, esses eram os tópicos que eu tinha para cobrir aqui hoje, nesse vídeo. Ficou um vídeo bem extenso, um vídeo aí de mais de 1 hora, acredito. Nós temos, então, aí a minha trajetória profissional, minha trajetória acadêmica, a criação da QA, né, foram alguns dos assuntos comentados aí, minha experiência no exterior, né, a importância do compartilhamento e do apoio na comunidade técnica, não só da minha parte, mas da parte de todos vocês, que devem cada vez se engajar mais, serem mais ativos na comunidade técnica, ativos aqui na QA, participando, deixando um comentário aqui, desde a respeito do tipo de café que vocês gostam, como é que vocês costumam passar o café de vocês, ou preparar o café de vocês, coisas desse tipo, porque café é um assunto sério, né, para nós de tecnologia. E eu também gostaria de agradecer, então, a todos que ficaram até o final desse vídeo, e quero convidar vocês para se inscreverem na QA, tá? Hoje nós temos no site da QA, na página institucional da QA, nós temos lá à disposição dos nossos novos membros um e-book gratuito, tá? Um e-book sobre fundamentos na área de teste de software. Um e-book aí não só para iniciantes na carreira, mas para todos que querem se atualizar aí ou relembrar alguns conceitos e fundamentos
da área de QA, e esse e-book vai ser transformado em um curso. Ele já está em produção, esse curso, tá? Então, para os 500 primeiros inscritos na comunidade, eles vão receber esse e-book gratuitamente. E hoje nós temos aí quase 400 inscritos já. Então, corre lá, se inscreve. Através dessa inscrição, vocês vão passar a receber, então, um newsletter também, provavelmente com uma frequência semanal. Hoje nós não temos uma produção de conteúdo com essa frequência semanal ainda, no sentido de artigos para o blog, mas assim que nós tivemos maior volume de geração de artigos para o blog da QA, ou novas novidades com relação a eventos, ou outros recursos de educação disponíveis na QA Academy, nós vamos enviar então e-mails semanais, lembrando a respeito disso. Depois de se inscreverem através do site da QA, se tornarem membros da comunidade, vocês devem também entrar nos grupos de WhatsApp e Telegram da QA para participar das discussões que nós temos lá, acompanhar os recursos disponíveis no blog e no QA Academy, e também se inscreverem aqui no canal da QA, né, dá um like aí nesse vídeo, compartilha com um colega que está precisando ouvir um pouco a respeito desses assuntos, desses tópicos que eu abordei aqui hoje, né? Nós vamos fazer alguns cortes a respeito desse vídeo, tratando de assuntos específicos também, então sintam-se à vontade aí para usar o recurso Clip do YouTube para fazer algum corte e enviar para algum colega, algum amigo aí, algum contato da sua rede profissional. E nos próximos vídeos que vão ser lançados aqui no canal, já que esse é o primeiro, como eu disse anteriormente, eu vou falar mais detalhadamente a respeito da QA, vou contar a respeito de algumas experiências negativas e positivas que eu tive ao longo da minha carreira, não só no Brasil, mas aqui na Europa também, e vou fornecer sempre mais dicas, mais sugestões, mais orientações baseados na minha experiência, no meu conhecimento, e de alguma forma eu vou tentar contribuir para o crescimento e desenvolvimento da carreira de vocês através do conteúdo disponibilizado aqui nesse canal. Vou tentar produzir com maior frequência o conteúdo a partir de agora, já que esse é o primeiro, mas vou tentar manter constância na produção desse conteúdo. E eu agradeço mais uma vez para vocês que ficaram até agora assistindo esse vídeo. Me despeço e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!